Justiça para Igor Melo. Igor, um comentarista esportivo, foi confundido com um criminoso e baleado ao voltar para casa em São Paulo. Ainda no hospital, o Igor sequer pôde ter a visita da família, mesmo após ter esclarecido que não era culpado. Vamos saber mais sobre esse caso com a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, boa tarde, boa noite, mas já com uma notícia difícil, né? Pois é, Ana, infelizmente, é uma notícia que a gente já vem acompanhando, eu acompanhei ela ontem, e ela só piora, né? Cada desenrolar, ela vai piorando mais um pouquinho. O que a gente tem aqui, né? Eu não vou nem delongar muito, porque a gente já tem um desdobramento um pouco melhor hoje. Mas eu vou simplificar da seguinte forma. Tinha uma senhora, essa senhora teve o celular roubado, e ela simplesmente era esposa de um policial da reserva, um policial já aposentado. E quando ela viu dois homens negros numa moto, ela disse, olha, parece com os homens que me assaltaram. E o que o policial fez, esse policial, ele poderia, né, ter chamado, aposentado, vamos lembrar disso, poderia ter entrado em contato com os colegas, chamado uma ronda, né, para abordar de forma correta esses jovens, mas não foi assim que aconteceu. Ele encostou o carro na moto e atirou contra esses dois jovens. O Igor foi baleado, perdeu um rim, e até quando ele estava dentro do hospital, na cama, totalmente fragilizado, ele não podia ter o acolhimento da família, porque foi dada a voz de prisão para estes dois homens. O outro rapaz, que era um mototaxista, que chegou a uma declaração que a gente vai trazer, é que ele trabalha 17 horas por dia, ele chega a trabalhar 17 horas por dia. E esse homem também se machucou, né, quando eles caíram da moto, né, após serem alvejados, mas não foi baleado, por sorte. E, pelo menos na audiência de custódia, que muita gente critica e diz que deveria acabar, foi esclarecido que os jovens, de fato, não cometeram crime algum, e eles tiveram a prisão revertida. Mas isso, inclusive, não quer dizer absolutamente nada, né? Porque eles vão continuar respondendo até que isso tudo se elucide. Mas o Igor perdeu um rim, e poderia ter perdido a vida. Eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a matéria do UOL, que tem, inclusive, está bem atualizada já com as informações de hoje. Bora lá. A gente traz atualizações agora da cobertura do nosso repórter Luiz Adorno sobre o caso de um PM aposentado do Rio de Janeiro que perseguiu e atirou contra dois homens negros que estavam em uma moto depois de a mulher dele dizer que eles tinham roubado o celular dela. A dupla acusada era um mototaxista que estava trabalhando e um estudante que estava indo para casa. Eles chegaram a ser presos, mas foram soltos depois da audiência de custódia. Um deles, o estudante, chegou a perder um rim depois de ser atingido por um dos disparos. Trazendo aqui a cronologia desse caso para a gente entender. No último domingo, já tarde da noite, a cabeleireira Josilene da Silva Souza teve o celular roubado na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. E 2 horas depois, ela apontou para o marido dois homens que, segundo ela, pareciam os criminosos. O marido dela é o PM da reserva, Carlos Alberto de Jesus. Depois disso, ele emparelhou o carro dele à motocicleta que estava sendo pilotada pelo motorista de aplicativo Tiago Marques Gonçalves, de 24 anos, e ele que levava o estudante Igor Melo de Carvalho, de 31 anos, do trabalho para casa. Nesse momento, ele atirou 2 vezes contra os dois. A Josilene e o Carlos disseram à delegada Lorena Gonçalves Lima Rocha que o PM só atirou porque viu que o Igor estava tentando sacar uma arma, mas nem a suposta arma, nem o celular roubado da Josilene foram achados com os jovens. Enquanto isso, o Tiago e o Igor estão com provas nesse sentido de que não eram os assaltantes desse celular da Josilene. O Tiago estava trabalhando desde as 10. Acho que você quer comentar alguma coisa antes, Dai? Tá mutada. Perdão, estava mutada. Isso, Ana, eu vou te pedir para esse trecho deixar sem o áudio, porque tem uma musiquinha que coloca, mas a gente vai ver justamente um dos jovens, né, o mototaxista, perdão que o nome dele até fugiu, o Thiago, ele deixou disponibilizado, né, a tela do... Posso deixar tocando aqui? Pode deixar tocando.
disponibilizado a tela do aplicativo. Então, tem todas as corridas que ele foi chamado e que ele trabalhou durante esse período. E aí, de camisa amarela, você pode botar já o áudio, Ana, por favor. De camisa amarela está o Igor, que estava trabalhando como garçom em uma outra festa para conseguir um dinheirinho ali, uma conta a mais, para, né, pagar ali os custos do dia a dia. O Igor também, que é universitário, que também faz cobertura esportiva do time do coração, que é o Botafogo. A gente vai terminar de assistir, então. E foi o Igor que foi o baleado que chegou a perder o rim. Isso aí, contradizendo os relatos do celular dela que tinha sido roubado 2 horas antes do incidente. Imagens do circuito interno do estabelecimento mostram ele saindo do local 2 horas depois do assalto. Igor estava com uma camiseta amarela, que era justamente o uniforme da empresa onde ele trabalha. O Thiago tinha a carteira registrada como auxiliar de açougueiro até o fim do ano passado. Desde então, ele passou a alugar uma moto para trabalhar em média 17 horas por dia como motorista de aplicativo. O Igor, que estava na garupa, foi atingido nas costas e perdeu um rim, como a gente comentava, por conta desse tiro. Ele está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na zona norte do Rio. O quadro de saúde dele era considerado, até a noite de segunda-feira, estável. Já o motorista Thiago não foi atingido pelo disparo, mas se feriu com a queda da moto. Os dois receberam voz de prisão ao serem levados para o hospital. O motorista da moto foi levado para a cadeia pública de Benfica, enquanto o passageiro está ali acautelado no hospital depois de ser submetido a uma cirurgia. A PM informou que o caso foi encaminhado à Corregedoria Geral da Polícia Militar. Nessa terça-feira, eles passaram por uma audiência de custódia em que a Justiça determinou a soltura deles. Só que o caso segue sendo investigado. Tá, e o que aconteceu com o cara que atirou? Absolutamente nada. E aí vem a questão, né? Logicamente, tem toda uma repercussão que vem acontecendo nas redes sociais, Ana, e sobretudo de uma mobilização, né, de pessoas que conheciam o Igor. O Igor, inclusive, é primo de uma influenciadora, que é a Pamela, que fez vários vídeos falando sobre a situação da família, sobre o descaso, sobre o Igor não poder, inclusive, receber visita durante esse período que ainda se verificava se existia algum tipo de culpa ali, porque não houve a presunção de inocência, né? Como o Lula geralmente gosta de falar dos golpistas, né? Dos bolsonaristas, dos aquartelados, a presunção de inocência, que eles têm que provar que são culpados, para quando você nasce preto nessa cidade, nesse país, né? Preto e pobre, não tem presunção de inocência. Você, na verdade, a presunção é de culpado mesmo. Direito à vida já era. Inclusive, quando as pessoas falam que o Brasil deveria ter penas mais severas e pena de morte, eu costumo dizer justamente isso. A pena de morte ela já existe para quem é preto e geralmente pobre, né? E a gente tem aí um outro ponto, né? Qual é esse outro ponto? O policial, que foi a pessoa que atirou, esse policial da reserva, ele pode ser aí processado, ele pode ser aí até de alguma forma responsabilizado pela polícia, mas ele vai ser mantida a ideia de que ele tentou ali uma legítima defesa, porque vai, de todas as formas, a pessoa que perdeu o rim, a pessoa que quase perde a vida, foram esses jovens negros, porque não tem punição que faça com que se reverta uma situação dessa, um quadro desse. E aí, Ana, eu vou te pedir para trazer a matéria da UOL, que fala sobre o Thiago, né, que chegou a declarar que trabalha até 17 horas por dia, porque isso foi de cortar o coração. Se já não bastasse tudo. A gente geralmente não pensa o quanto é sobre-humano alguns trabalhos que as pessoas, né, precisam no momento se submeter por falta de emprego, pelas condições, inclusive por um discurso de você fazer o seu próprio dinheiro, de você empreendedor e dessa dinâmica, né, quanto mais você trabalha, mais você ganha, e não é bem assim. Quem está ganhando não é o Thiago, são os aplicativos, o Thiago está ali trocando dinheiro e pagando as contas. E aí, né, a declaração dele foi justamente isso. Ele tem 2 filhos, ele mora na Baixada Fluminense, e ele chega a trabalhar das 4 horas da manhã e trabalha até as 9 horas da noite. Aí, entre aspas, o que a mãe dele fala é que ele costuma trabalhar de dia e de noite, dependendo de quanto precisa para fazer na semana, precisa para pagar as contas. Inclusive, aos finais de semana, ele costuma trabalhar mais do que isso. Desculpa, mas eu não tenho como não me emocionar diante disso.
é absurdo, é doloroso, e a gente vai esperar a repercussão, tanto da corregedoria quanto do judiciário. Lógico que as famílias, né, das vítimas têm todo o direito aí, vão correr atrás, que já foi informado sobre isso, mas eu não consigo não pensar no quanto faltou para ser uma tragédia completa, sabe? Para ser, inclusive a gente teve uma declaração também da ministra Aniele Franco, que informou que vai acompanhar esse caso, o que vem acontecendo, que não é aceitável, né, o genocídio da população negra, mas, infelizmente, mesmo com governos progressistas, mesmo com o governo de esquerda, a política de drogas do PT, a política de drogas do Lula ainda é uma política genocida, a estrutura da polícia militar é uma estrutura que não se pensa em mudar, então, logicamente, é uma estrutura que ainda é para matar preto, pobre e favelado. E a gente ainda tem, a Sofia comentando agora, né, do Exército, por exemplo, não tem como esquecer, por exemplo, que o Lula ainda está refém do Exército, né? Então, uma pessoa que mantém o Múrcio, qual é o pensamento dessa pessoa, sabe? É um pensamento de que quer modificar as estruturas para elas ficarem mais igualitárias? Acho que é muito difícil dizer sobre isso, né? Então, infelizmente, mesmo quando a gente tem governo de esquerda, e aí também um grande parêntese, o governo da Bahia tem a polícia mais letal do Brasil, disputando aí quem mata mais com a de Tarcísio. Então, mesmo quando a gente tem governo de esquerda, a nossa política, ela segue sendo a mesma, do genocídio da população negra. E é triste, Ana. Desculpa, eu sabia que ia pistolar, mas é muito triste. Tá certíssima, Dai, porque fica muito claro, né? Primeiro, por que eles foram apontados, né? E por que a reação desse cara, policial, aposentado, o que quer que seja, é uma ação de execução. E aí, de novo, um negócio que eu vivo dizendo aqui, existe uma cultura que diz, olha, você pode fazer isso. Isso é permitido fazer. E é por isso, é isso que permite que esse cara tome essa decisão nesse momento. Agora, se quiserem defender dizendo que foi legítima defesa, assim, é de matar mesmo, né? Não tem como sustentar. Agora, se é para tentar elogiar uma coisa, a gente estava falando sobre discurso, né, e passação de pano. Eu gostei muito de um aspecto aqui na matéria do UOL. Como foi o crime? São essas pequenas coisas, sabe? Não foi um caso, não foi um incidente, foi um crime, uma tentativa de assassinato, né? E aí descreve o que foi praticado contra esses dois rapazes ali. Uma violência sem tamanho e, como o nosso chat já apontou aqui, né, o Vinícius, caso isolado, 90.210 de 2025, né? Inacreditável, Dai. Pois é, a gente espera que os dois se recuperem, né, psicologicamente, fisicamente, principalmente o Igor, né, e que as medidas, né, mínimas para a reparação do que isso foi feito sejam tomadas. O NPC está perguntando aqui no chat se o crime ali da matéria não estava se referindo ao roubo. Eu fui ler o resto para ter certeza, NPC. Não, está se referindo ao acontecido. Né? Isso. A UOL chegou a fazer uma cronologia, né, de tudo que aconteceu, teve várias matérias, inclusive, entraram em contato com a família do Tiago, com a família do Igor, então eles fizeram um trabalho muito responsável. Geralmente, quando a gente vai buscar nessas fontes, mesmo sendo mídia hegemônica, a gente pode ter alguns questionamentos, mas sempre tem aquela pessoa que faz a diferença também, até nas mídias hegemônicas, então, parabéns, realmente, o trabalho, pessoal. Fantástico. É claro que o Gustavo está lembrando aqui no chat, né, que o que salvou os meninos é que o Igor é conhecido na internet, né, no Era do Futebol fez um barulho, o caso ganhou notoriedade. Vai saber o que teria acontecido se fosse outro qualquer. E a Cado está lembrando aqui, se a família correr atrás, a chance de retaliação contra a família é gigante, vai ter PM da ativa na porta da família todo dia, também tem isso, né? A notoriedade do caso, espero que ajude, né, a proteger essas famílias também, porque, sinceramente, daí você fala a palavra corregedoria, assim, eu já...
Pois é, e nesse caso, sobretudo, né, porque os outros policiais seguiram a linha de um policial que está na reserva, o que é pior, um policial que está inativo. Então, o que a gente espera, por exemplo, é que seja feito algo que é proposto pelo Flávio Dino, sabe o que é? Todo policial, todo agente público que for exonerado ou que for condenado por algum crime, que perca a sua aposentadoria ali vitalícia, que perca seu benefício ali financeiro, sabe? Isso é que a gente espera, porque também é muito fácil você pegar o policial e botar na atividade ou botar na reserva e esse cara continuar recebendo o salário dele fazendo o que ele quer, porque até na reserva eles são capazes disso. Exatamente, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Bora, gente, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. É isso aí, o pessoal falou que eu pareço mãe dizendo, vai tomar o remédio? Precisa mesmo. Beijo, chat.